Nunca questione a memória de um elfo, nem mesmo depois de 1000 anos. Impossível! Eu me recuso a acreditar que ela esteja liderando a Horda, depois de tudo que fizeram ao nosso povo na guerra! Na quinta-feira, 12 de outubro de 2023, a MGG entrevistou Catherine Backson, vice-chefe designer de missões em World of Warcraft, e Anne Stickney, chefe narrativa designer de World of Warcraft, sobre o patch 10.2 Guardiões do Sonho da expansão Dragonfly. Muitas perguntas foram feitas e, sinceramente, as respostas foram extremamente formais e longas demais. Então, decidimos fazer um resumão do que é mais importante para o nosso interesse, que é a história. Temos 2 teorizandos prontos para serem lançados, mas faltam alguns likes nesses 2 vídeos que estão na tela. Se você ainda não deixou o seu like nesses 2 vídeos, vai lá e deixa o seu like para liberarmos os próximos. É o apoio de cada um de vocês que nos fazem continuar e trazer mais vídeos. Para quem já deixou o seu like e os seus comentários, muito obrigado, lendários. Já sapeca o like nesse vídeo também e se inscreve no canal para não perder os próximos. Não vou não. Mas chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. O site MGG perguntou: no final da missão ligada à masmorra do Amanhecer do Infinito, no patch 10.1.5, Alestraz nos informa sobre o ataque iminente de Firak a Amirdrassil, que devemos avisar Merytra. Como ela pode saber se, nesse momento da história, todos não sabem que esse era o seu plano? Anne responde: há uma cena que acontece no final da masmorra, durante a qual Nosdormu fala com Alestraza, e Nosdormu menciona que ele só vê nuvens de fogo. Segundo Anne, Alestraza junta o que Nosdormu falou nessa cinemática com o que ela já conhece de Firak e o que está acontecendo ao redor, e supõe, é isso mesmo, supõe, que Firak atacará Amirdrassil e que devemos avisar Merytra. Se Alestraza tivesse o mesmo poder de adivinhação quando Neltharion quis forjar a alma dragônica, as revoadas nunca teriam perdido tantos dragões na cisão do mundo. Mas, enfim, vamos para a próxima. Aqui, o MGG pergunta sobre a possibilidade de paladinos Manari, assim como hoje temos elfos superiores juntos dos elfos sangrentos, e se isso não é um erro. Catherine responde que muito tempo se passou e que muitos mudaram de ideia e de lado. Anne dá um exemplo de Naterezin, o Lord Traxxon, que hoje serve à luz. Do mesmo modo, o Manari poderia servir à luz também. A gente sabe que isso é uma aberração tão grande quanto um Naterezin servir à luz. Mas, para a vice-chefe designer de missões de World of Warcraft, isso é aceitável? Afinal, o tempo passa e os personagens mudam de lado. Em outras palavras, não há fidelidade ou princípios, certo? A não ser que fosse como Shira tentou converter Illidan à luz e terminou destruída. A luz irá curar as suas feridas. Eu sou as minhas feridas! A luz é o seu único destino. Eu faço meu próprio destino!
Vamos para a próxima. Essa eu vou juntar duas perguntas em uma. A terceira pergunta é sobre os druidas da chama no patch 10.2. Se eles seriam a continuação de Fandral e os outros druidas das chamas que vimos na história das Terras do Fogo e de Ragnaros no Cataclismo. E a quinta pergunta, os primalistas. Surgiram do nada com o pré-patch Dragonfly, sem qualquer contexto para libertar os grandes vilões. Eles agora são substituídos pelos druidas da chama, com os mesmos problemas. Por que não considerá-los simplesmente primalistas? Aqui é uma pergunta pela questão dos druidas da chama, né, serem parte do fogo, e por lógica eles deveriam ser primalistas, né, assim como o Firak, por exemplo. Vamos logo com isso. A resposta é bem interessante. N diz que não seria a continuação, mas na verdade é sim. Pois depois ela diz que veremos o que aconteceu depois daqueles eventos. Que os druidas da chama, que sobreviveram ao cataclismo, estão espalhados por Azeroth. Que se reuniram agora e se uniram a Firak, não para servi-lo, mas porque os druidas da chama têm interesses também em Amirdrassil e em outras coisas do Sonho Esmeralda. E sabem que com Firak eles conseguiriam isso? A imortalidade? Ou o poder da árvore do mundo? Bom, ela não deixou claro, mas o que ficou claro é que a relação dos druidas da chama com Firak não é de respeito ou de amizade, mas de simples e puro interesse. Será que no final Eluna e a árvore vão abençoar os druidas da chama e vão se tornar uma classe ou customização do jogo? Veremos. Vamos para a próxima pergunta. A sexta pergunta é: tenho a sensação de que existem sérios problemas de contexto no início de certas expansões. Por exemplo, o contexto do Despertar das Ilhas do Dragão não existe no jogo, embora Steve Danuser o tenha revelado durante uma entrevista anterior. Este é um processo narrativo de propósito? Catherine responde que teve sim o Despertar das Ilhas e isso aconteceu no pré-patch de Dragonfly. E que isso continua até hoje, pois pouco a pouco as várias partes da Ilha dos Dragões têm sido despertadas. Já N diz que a cinemática de expansão já mostrou esse despertar. Na transição temporal em que se passa anos e anos, e que a intenção era revelar o menos possível todas as histórias que ainda viriam, e ela acredita que ela e a sua equipe foram eficazes nisso em Dragonfly. No caso, em apresentar o Despertar das Ilhas e em esconder as histórias até o momento certo de serem reveladas. Sempre que eu vejo alguém se auto-elogiando, eu fico muito triste. Se você precisa se elogiar, significa que você não tem quem faça isso. Ou você tem pessoas incapazes ao seu redor, ou você está sendo incompetente. Caso contrário, você não precisaria se elogiar, pois teria elogios suficientes para comprovar a sua competência e sucesso, certo? Enfim, vamos para a próxima. Seja um herói em 1 minuto. Que tal assistir os novos vídeos do canal antes de todos e ter o seu nome no início dos vídeos? Que tal o seu nome na capa do canal? Seria bom para você? E se eu te disser que você pode ter acesso exclusivo ao nosso grupo no Facebook e WhatsApp? E não podemos esquecer de te tornar o first dos comentários. E se você tá achando que acabou, clica no botão azul Seja Membro e você vai descobrir que tem muito mais para você. A partir de R$ 1,99 você já fará diferença
diferença. Escolha seu plano e seus benefícios e torne-se um membro do canal. Seja membro, torne-se nosso herói. Assim você ajuda e incentiva o nosso canal. E nós honraremos seu apoio com conteúdo e qualidade que você merece. Muito obrigado a todos os heróis que já são membros e nos apoiam até aqui. Vocês são lendários.